Retornamos ao programa Gestão em Debate e o assunto agora é comunidade. Jorge Luiz Malheiros, presidente do Núcleo Missões de Famílias das Vítimas da Boate Kiss, faz um relato sobre o andamento dos processos no caso que envolveu a morte de centenas de jovens no incêndio da Boate Kiss. Muito triste essa matéria aí, mas tem que ser divulgada e vamos então conferir a entrevista concedida à TV Juí. Vamos conversar então com o senhor Jorge Malheiros, representante do Núcleo Missões e pai da Fernanda Malheiros, que foi vítima daquele incêndio da Boate Kiss. Seu Jorge, não vamos voltar à questão lá do incêndio, porque tudo que se mexe, né, dói, a ferida, né? Mas o que eu quero hoje da sua parte, seu Jorge, é que o senhor nos fale sobre a situação dos processos junto à Justiça, como está o andamento e se está de acordo ou se há alguma contestação por parte das pessoas interessadas referente a esse incidente. Na época, lá em 2013, quando foi apresentado esse inquérito da polícia e o processo à Justiça, né, pelo Ministério Público, com essas extirpações, né, dessas autoridades lá dentro do processo, nós tivemos começou ali já uma divergência, uma queda de braço entre esses familiares, a própria sociedade como um todo, né, que também entendia que essas autoridades teriam que responder. Durante 3 anos e meio, o doutor Ulisses, que é o juiz titular exclusivo do caso lá em Santa Maria, né, ele seria como Sérgio Moro na Lava Jato, né, ele ficou com dedicação exclusiva para o processo e durante esses 3 anos e meio ele fez em torno de 200 audiências lá, né, de instrução, ouviu todos os envolvidos, né, naquilo lá, né, de peritos a sobreviventes, a bombeiros, a autoridades, todos foram ouvidos dentro dessas instruções feitas pelo Dr. Ulisses, né. A partir da pronúncia dele do processo, começa o jogo da defesa, né. Então, a defesa entrou com uma série de recursos. O próprio Ministério Público, no nosso entendimento, também está fazendo um jogo que acaba por ser um jogo que vem de encontro aos interesses da defesa, né? que nos joga numa situação onde nós nos encontramos hoje, né? Então, o processo está em fase de recurso da instrução, né? Já foi julgado nos tribunais em Porto Alegre, né? E agora os recursos subiram para Brasília, né? Vai para o Tribunal de Justiça, depois vai para o STF, né? E aí retorna novamente a Santa Maria com a decisão final lá no STF, retorna a Santa Maria e aí provavelmente, né, o que nós teremos é que haverão novos recursos, né? Uma vez fixado o tipo de julgamento, se será júri popular como o juiz determinou, né? E um dos recursos é em cima disso. Se será um crime de dolo ou culpa, né? Uma vez definido isso, volta a Santa Maria e aí é fixado o júri. Provavelmente, como já é de praxe das defesas, né, utilizarem desses expedientes, né, haverão novos recursos, né, e nós teremos novamente uma ciranda de recursos em relação a tudo isso, até que seja definitivamente marcado, então, o júri em relação a tudo isso. A realidade de tudo isso é que esses processos, pela questão do tempo, e esse é o jogo, né, que está sendo feito em cima disso tudo,
vão prescrever, muitos dos crimes vão prescrever, alguns já prescreveram, inclusive, porque nós já estamos há mais de 6 anos aguardando tudo isso, né? E com essas prescrições não se tem muita esperança no que realmente esse processo no final terá de julgamento, sem considerar que, como foi tirado essas autoridades desse processo, né, essas autoridades não estão respondendo, né, dentro desse processo, como prefeitos, secretários, promotor de justiça, né, não estão respondendo dentro desse processo a nenhum tipo de responsabilidade com tudo que aconteceu lá, embora no nosso entendimento e entendimento de muitos especialistas que conhecem o trâmite da justiça e conhecem o caso, né, e têm feito eco junto com nós a respeito de tudo isso, né, existem muitas responsabilidades dessas autoridades que precisam ser respondidas, né, porque o nosso interesse em tudo isso não é... Nossos filhos a gente não tem mais como recuperar, né? Nós perdemos o nosso filho e isso nós vamos ter que carregar para o resto da vida, né? Mas esse processo precisa ser didático. Ele precisa trazer nesse processo, né, alguma luz que indique um caminho de evolução, principalmente para os entes públicos, né, que precisam ter mais denodo, precisam ter mais cuidado no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas funções no serviço público e não permitir que situações como a da Kiss, por exemplo, aconteçam por negligência e omissão das autoridades, né, e que tenha o resultado que teve. Tem muita gente lá em Santa Maria, muita gente que tinha nos filhos quem produzia, quem sustentava a família, né? E que está em situações difíceis, que tem pessoas que estão vivendo de bolsa, de ajuda da própria associação lá em Santa Maria, que tem se desdobrado no sentido de auxiliar essas pessoas, né? É preciso que esses processos cheguem a um ponto final, que a justiça dos homens seja feita, que os responsáveis sejam apontados em tudo isso. Não é uma questão de vingança, nem de nenhum outro tipo de sentimento negativo em relação a tudo isso, né? Mas é como eu te falei antes, é preciso que esse processo seja didático, é preciso que esse processo tenha resultados, né, que dê um pouco de paz no coração dessas famílias e um pouco de esperança na sociedade de que nós vivemos num país onde a vida é valorizada. Nós ficamos muito gratos pelas suas explicações e as suas informações a respeito do andamento na justiça desses processos. E agradecemos a sua presença aqui no estúdio da TV Ijuí, fazendo parte do nosso programa Gestão e Debate, e deixamos essa emissora à disposição toda vez que o senhor tiver alguma novidade para vir aqui nos colocar. Muito obrigado, Sr. Jorge. Eu agradeço, Chico, agradeço aos nossos telespectadores e gostaria de deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, né, de que nós precisamos acreditar nesse país. Nós precisamos acreditar de que as nossas lutas, a luta da sociedade, né, pode fazer com que esse país mude, que esse país avance, né, e a nossa luta é nesse sentido. A nossa luta não é única e exclusivamente por essas famílias e pela memória de nossos filhos, né, mas é pela sociedade como um todo, que tem seus filhos aí hoje andando por aí e que precisa ficar atenta porque o perigo ainda mora na esquina. Tivemos também a visita aqui no estúdio da TV Ijuí e que nos concedeu uma entrevista, Sr. Jorge Malheiros, que é representante aqui da região Missões na questão dos processos das vítimas da Boate Kiss. Ele nos falou que existe um descontentamento por parte das pessoas que são ligadas à finha dos jovens que perderam suas vidas lá no incêndio da Boate Kiss. Esse descontentamento é natural com a justiça. Muitas coisas que não estão bem claras
não foi esclarecido e os processos continuam rolando de um lado para o outro e, infelizmente, não se chega a uma decisão. Inclusive ele comentava também, o Francisco, que os processos vão subir ao Supremo, vão voltar a Santa Maria, e ele comentava, inclusive contigo na entrevista, que provavelmente vai haver recurso novamente, né? Ou seja, vai continuar aquela ciranda de recursos infindáveis, né? E o pessoal não consegue chegar a uma decisão. E isso, como ele mesmo disse na entrevista, causa um mal-estar muito grande às famílias, porque ele inclusive falou, ele deu um apelo aqui na realidade, né? Ele disse que termine esse processo, que chegue a uma solução, né? Programa Gestão em Debate, nós temos o Entre Linhas, que é de costume aqui nesse programa. E o que você traz para nós no Entre Linhas do programa de hoje, Francisco? Programa de Entre Linhas, vamos conversar hoje com o nosso consumidor de Juí. Aconselho, orientação aqui dos apresentadores da TV Juí, que o nosso consumidor dê preferência para o nosso empresário de Ijuí. O porquê de tudo isso? Justamente as empresas que vêm de fora, muitas vezes fazem promoções, ou comercializam mercadoria, ou contrato de serviços, e no cumprimento desses contratos ou dessas vendas, muitas vezes ocorrem problemas. Muito difícil é do consumidor fazer esse contato com a direção ou proprietários da empresa, que não é o caso quando se trata de uma empresa de Ijuí. Não vamos dizer que todas as empresas que vêm de fora não estão cumprindo com contratos. Principalmente, eu falo, contratos de prestação de serviço. Internet, telefone, TV, né? Há muitas reclamações. Há essa diferença da empresa ser ijuense que o consumidor tem facilidade de tratar os problemas com a direção da empresa. Quando se trata de uma empresa que vem de fora, que está estabelecida, é impossível se falar com a direção. Cai naquela linha, né? Passa para um, diz que o 2, depois diz que o 3, diz que o 4, diz que o 5 e o cara vai discando sempre, né? Mas seria o caso desse consumidor ijuense, que é uma orientação que a gente dá, procurar, quando fizer compras ou contratos de serviço com empresas de fora, exigir o cumprimento, né, do consumidor, da lei do consumidor, para que depois não haja essas reclamações que a gente tem recebido aqui e também se houve até nas redes sociais, enfim, na imprensa. Os contratos de serviço, que é os que mais causam reclamações. Esperamos que o consumidor esteja consciente em exigir seu direito que está em lei. Outro assunto, e que nos preocupa, continua nos preocupando, Pedro, e a própria sociedade está preocupada, a gente tem nas redes sociais, tem os noticiários, é o crescimento das prisões de pessoas por porte de droga. Isso aí, por portar droga. Isso aí é um problema que está crescendo dia a dia. E como nos falam as autoridades policiais, né, a diferença entre a estrutura do crime organizado e a estrutura da polícia é muito grande, porque para se aliciar um cidadão no crime organizado não precisa passar em concurso, né, e nem fazer escola profissional. Então esse é o grande diferencial. E também a entrada de armas clandestinas que reforça o poder de fogo
o poder de combate com a polícia. Lamentável, mas é difícil o dia aqui em Juí que a polícia, a Brigada Militar, não faça uma prisão por tráfico de droga. Esperamos que dias melhores venham aí na área de segurança para dar mais comodidade ao cidadão brasileiro. O governo Bolsonaro, inclusive, tem relatado que ele vai investir muito na segurança pública, né? Inclusive no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico internacional de drogas que vem para o Brasil, né? Vamos esperar que isso tenha reflexo nos municípios e no interior também, né? Nos estados. O que mais nós temos no Entre Linhas, Francisco? Entre Linhas é isso aí. Hoje vamos ficar por aqui mesmo. Muito bem, vamos então aos patrocinadores do programa Gestão em Debate. Vamos lá, com a Deflex Telecom e a TV Juí, TV e internet por fibra ótica. Com qualidade, bom preço. Ligue 3333 5158 ou 3333 6776. Lojas Campeã, com muitas ofertas daqui uns dias. E também qualidade. Vamos visitar as nossas lojas Campeã. Também temos a nossa Esponqueado Veículos, que também é patrocinadora do nosso programa Gestão em Debate. Vamos lá, procurar o seu veículo lá na Esponqueado. Tradicional, loja tradicional. Atendimento, vou dizer assim, o atendimento deles lá é impressionante. É muito bom comprar na Esponqueado. Nunca comprei veículos lá, mas tem pessoas que compraram. E todo mundo fala aqui, atendimento lá na Esponqueado em tudo. Em termos de assistência, em termos de preço, em termos de condições, não tem para bater. É excelente. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer uma visita às lojas Esponqueado. Então, não é só em Juí que tem, né? Tem também em Cruz Alta, mas principalmente você, consumidor de Juí, vai até Esponqueado. Vai lá conversar com os vendedores e de repente você vai sair com o seu veículo novinho, 0 quilômetro. Programa Gestão e Debate chegando ao final. Agradecemos a você, Francisco Lima, meu parceiro de bancada, a você, telespectador, pela participação e pela audiência, aos nossos entrevistados, pela participação, concedendo as entrevistas no programa de hoje. Um fraterno abraço a todos e até o próximo programa Gestão em Debate.